Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol começava a despontar sobre Chicago, pintando os arranha-céus com um brilho dourado. As ruas começavam a ganhar vida, buzinas, passos apressados, conversas sussurradas em frente aos cafés. Em meio a essa agitação diária, um carro preto avançava calmamente, quase despercebido, contrastando com o ruído ao redor. Marcus Donovan estava dirigindo. Alto, elegante sem ser ostentoso, vestido com um terno escuro e com um olhar profundo, ele era a própria imagem do autocontrole. Seu rosto carregava as marcas de anos de trabalho árduo, lutas silenciosas e vitórias conquistadas sem alarde. Ao conhecê-lo daquela forma, ninguém imaginaria que aquele homem fosse o fundador e CEO do Donovan Retail Group, uma empresa que ele construiu do zero, depois de começar como um simples vendedor em uma pequena loja de eletrônicos. Naquela manhã, porém, Marcus não tinha a aparência de um CEO poderoso. Não tinha acompanhante, terno de luxo ou gravata. Apenas um casaco simples, um boné preto e aquele olhar pensativo de alguém que carrega um grande peso nos ombros. Porque Marcus não estava lá para contabilizar os lucros. Ele veio em busca da verdade. Durante semanas, cartas anônimas, e-mails de clientes e até confissões de funcionários chegaram ao seu escritório. Dizia-se que uma loja em particular, uma de suas lojas, havia se tornado um lugar onde algumas pessoas eram encaradas com desconfiança antes mesmo de terem a chance de falar. As pessoas estavam cochichando. Clientes negros são tratados como potenciais ladrões. Ficamos de olho naqueles que aparentam ser pobres. O gerente está humilhando os funcionários. Marcus tinha lido cada palavra, e cada palavra o magoava, porque ele sabia o que significava ser julgado à primeira vista. Ele sabia o que era ter o serviço recusado por causa da cor da sua pele. Ele também sabia o que era ser seguido em uma loja como se fosse um suspeito. A ironia era dolorosa. Nas próprias lojas, as mesmas injustiças ameaçavam se repetir. Ele estacionou de lado, desligou o motor, mas permaneceu imóvel por um instante, com as mãos no volante. Seu reflexo no retrovisor mostrava a imagem de um homem forte, mas cansado. Ele falou consigo mesmo, quase sussurrando. Hoje não estou aqui como CEO. Estou aqui como cliente. Quero ver quem você realmente é quando ninguém está olhando. Ele tirou o relógio de luxo e o guardou no porta-luvas. Tirou o elegante paletó, ficando apenas com um suéter simples por baixo. Queria se misturar à multidão, tornar-se invisível, como tantos outros que passam despercebidos. Ao empurrar a porta automática da loja, ele imediatamente sentiu o que temia. Sem sorriso. Sem olá. Apenas olhares que avaliam, ponderam, classificam. Ele deu alguns passos. À sua direita, uma mãe latina segurava a mão do filho, visivelmente nervosa sob o olhar atento de um segurança. Mais adiante, um jovem negro era encarado por um vendedor sem sequer tocar em nada. E ali, atrás do balcão principal, Marcus viu o homem de quem lhe haviam falado. Brian Matthews. O diretor. Camisa impecável, gravata perfeitamente amarrada, mas um olhar frio e autoritário. Ele não via clientes, via ameaças em potencial. Falava secamente com os funcionários, interrompendo-os e suspirando com desdém. Marcus sentiu algo apertar seu peito. Ele havia imaginado esta loja como um lugar. Recepção. Igualdade. Oportunidades para todos. E ele viu o oposto. Ele fez uma promessa a si mesmo. Se tudo isso for verdade, então hoje tudo vai mudar. Ele pegou uma cesta. Ele ainda não tinha dito uma palavra. Mas o destino dele, o destino de Brian e o de toda a loja, já haviam colidido. Marcus caminhava lentamente entre os corredores, observando cada detalhe com uma atenção quase dolorosa. Ele não estava tentando encurralar ninguém. Simplesmente queria ver, sem filtros, como um cliente comum era tratado. Mas ele não teve que esperar muito. Perto da seção de telefones, uma cena chamou sua atenção. Uma senhora idosa afro-americana segurava um dispositivo nas mãos. Com licença, rapaz, como faço para instalar o WhatsApp? Perguntou ela timidamente. O vendedor, um rapaz loiro de pouco mais de 20 anos, deu de ombros. Esse não é o nosso problema, senhora. Nós vendemos, não ensinamos. Ela corou, envergonhada. Ah, desculpe. Marcos sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Não uma raiva explosiva, não. Uma raiva triste, daquelas que se sente quando se vê alguém sendo menosprezado sem motivo. Ele se aproximou, mas não interveio. Queria ver até onde isso ia. O vendedor retomou a conversa com outro cliente, rindo como se nada tivesse acontecido. Então a voz de Brian Matthews soou atrás dele. Ei, você aí! Marcos se virou.
Brian olhou fixamente para ele, com o olhar estreito e desconfiado. Sim, respondeu Marcus calmamente. Você precisa de ajuda? Tom de voz seco. Sem boas-vindas. Sem sorriso. Estou apenas olhando, obrigada. Brian deu mais um passo. Portanto, seja rápido. Aqui não temos tempo para quem fica enrolando. Um silêncio pesado pairou sobre o corredor. Os dois funcionários trocaram um olhar preocupado. Emily, a jovem caixa, apertou os lábios impotente. Marcus respirou fundo. Estou apenas lendo as especificações. Você não precisa ler tudo isso, respondeu Brian. Acredite em mim, esse tipo de computador está fora do seu orçamento. A frase atingiu como um soco invisível. Não está dentro do seu orçamento. Não é para você. Não para alguém como você. Os clientes próximos entenderam. A sensação de mal-estar era palpável. Marcus poderia ter retrucado, levantado a voz, exigido um pedido de desculpas. Mas permaneceu em silêncio. Queria ver aonde a arrogância o levaria. Brian, acreditando que estava ganhando terreno, cruzou os braços. Você tem um recibo da roupa que está usando? Marcus piscou. Como é? Seu casaco. Já teve gente que entrou, experimentou roupas e saiu levando. Só estou perguntando. Emily interveio, tremendo. Senhor Brian, não é permitido. Eu te disse para ficar no caixa, Emily respondeu Brian rispidamente. Quem decide aqui sou eu. A jovem baixou a cabeça. Marcus colocou a cesta no chão com cuidado. Eu não roubei nada. Não toquei em nada. Simplesmente entrei como cliente. E eu digo que você está fora, respondeu Brian. Você não inspira confiança. A palavra teve ressonância. Não confio nisso. Não porque ele estivesse gritando. Não porque ele estivesse causando problemas. Apenas por causa de sua aparência. Dois seguranças se aproximaram. Senhor, nós o acompanharemos até a saída. Marcus permaneceu de pé. Tem certeza de que quer fazer isso? Brian sorriu. Absolutamente. As portas automáticas se abriram. Os clientes observavam, alguns com vergonha, outros com medo. Como se fosse normal. Como se acontecesse todos os dias. Antes de atravessar a porta, Marcus lançou um último olhar para a loja. Nenhuma demonstração visível de raiva. Apenas uma promessa silenciosa. Isso não ficaria impune. O vento frio atingiu o rosto de Marcus quando ele estava lá fora. Ele permaneceu imóvel na calçada por um instante, deixando a cena se desenrolar em sua mente. A aparência. Desprezo. A certeza de Brian. Tudo isso em sua própria loja. Ele respirou fundo e então pegou o celular. Sarah, vem à loja em Westlake, disse ele simplesmente. Agora mesmo? Sim. Traga Anthony com você. E prepare os arquivos. Não havia raiva em sua voz. Uma decisão simples e clara. 35 minutos depois, um SUV preto entrou no estacionamento. Os vidros escurecidos se abriram, revelando Sarah Donovan, elegante e determinada, e Anthony Reed, de terno escuro e olhar penetrante. Eles entraram juntos. Brian, atrás do balcão, endireitou os ombros e exibiu seu sorriso profissional. Olá. Bem-vindo. Posso? Então ele o viu. Marcus. Permanecendo em pé calmamente aguardando por eles. O rosto de Brian se contraiu. Você? Eu disse que você estava proibido de entrar. Sarah franziu ligeiramente a testa. E entrada proibida? Por quê? Brian hesitou. Ele era suspeito. Anthony pegou uma pasta. Suspeito de quê exatamente? Para enrolar. Para fazer perguntas demais. Para querer ter acesso a produtos caros. Fez-se silêncio. Sarah se virou para Marcus. Ele te expulsou? Sim. Anthony então colocou delicadamente a pasta aberta sobre o balcão. Fotos. Relatórios. Capturas de e-mails. Estava tudo lá. Diretor Matthews, estamos aqui para uma inspeção excepcional, disse ele calmamente. E antes de começarmos, há algo que o senhor precisa saber. Brian tenta de rir. Tenho certeza de que houve um mal-entendido. Marcus finalmente se aproximou. O único mal-entendido é que você acha que sabe com quem está falando. Brian olhou para ele, tenso. Quem é você exatamente? Marcus tirou o boné calmamente. Eu sou Marcus Donovan. Um arrepio percorreu a sala. Os funcionários ficaram paralisados. Emily levou a mão à boca. Brian deu um passo para trás ligeiramente. Donovan, tipo, a sociedade. Sim, respondeu Marcus. E você é? O CEO. A palavra caiu pesada e irrevogável. Brian empalideceu. E isto não é possível. Vocês deviam ter, quer dizer, eles deviam ter me avisado. Marcus balançou a cabeça negativamente. Exatamente. Eu não queria que você soubesse.
Queria ver como você trata as pessoas quando acha que elas não valem nada. Anthony prosseguiu. Recebemos dezenas de denúncias. Vigilância direcionada. Assédio. Discriminação. Pressão sobre os funcionários. Sarah acrescentou em tom firme. E hoje você acabou de confirmar tudo isso ao humilhar nosso próprio CEO, simplesmente porque ele não atendia aos seus critérios. Brian tentou se defender. Eu só queria proteger a loja. Estou fazendo isso pela empresa. Marcus fixou o olhar no dela. Não. Você está fazendo isso para alimentar seu ego. E está destruindo a dignidade dos outros. Ele sentou-se calmamente em uma cadeira, como se estivesse recuperando o controle de tudo. Brian, quando abri esta rede, queria lojas onde todos se sentissem respeitados. Onde ninguém se sentisse suspeito por padrão. Ele pegou uma caneta. Você não é apenas um mau gestor. Você representa um perigo para o que queremos construir. Anthony pegou um documento oficial e o colocou à sua frente. Ordem de suspensão imediata, aguardando o relatório final. Brian se crispa. Suspensão? Você não pode. Sim, interrompeu Marcus. E poderia ir muito além. Emily enxugou discretamente uma lágrima. Naquele dia, pela primeira vez, ela se sentiu protegida. Brian finalmente entendeu. A máscara acabará de cair. E não havia saída. Alguns dias depois, a loja de Westlake parecia quase silenciosa. Mas o ar era diferente. Já não havia a tensão opressiva do desprezo, nem os olhares calculados dos funcionários. Havia uma atmosfera de expectativa, curiosidade e esperança. Marcus Donovan entrou desta vez sem máscara, sem teste, simplesmente como um homem que queria ver a mudança com os próprios olhos. Os clientes o cumprimentaram com um sorriso, sem saber que estavam falando com o CEO. Ele retribuiu os sorrisos um a um com uma cordialidade natural. No caixa, Emily Carter agora era gerente assistente. Ela havia recebido treinamento acelerado em gestão e liderança respeitosas, mas acima de tudo em dignidade humana. Ela cumprimentou Marcus com uma mistura de respeito e gratidão. Bom dia, Sr. Donovan, disse ela suavemente. Olá, Emily, respondeu Marcus. Tudo tem corrido bem por aqui desde que Brian foi embora. Eu percebo isso, respondeu ele, sorrindo. E você fez um excelente trabalho. Os funcionários se reuniram timidamente ao seu redor. Alguns ainda estavam cautelosos, outros confiantes. Todos pressentiam a presença de uma mudança real. Em seguida, Sarah Donovan entrou, carregando os arquivos de monitoramento e treinamento. Marcus, está tudo pronto. Os procedimentos antidiscriminação estão em vigor e todos os funcionários foram informados. Perfeito, disse ele. A lição foi aprendida, mas ainda não acabou. Agora precisamos construir uma cultura onde ninguém tenha medo de entrar nesta loja. Marcus caminhava pelos corredores, observando os clientes. Ele se aproximou de uma jovem que estava hesitante em frente a uma prateleira. Posso ajudar? Perguntou ele. Ela deu um pequeno pulo, mas sorriu. Sim, obrigada. Eu não sabia como escolher. Sem problema, respondeu Marcus, e pacientemente dedicou um tempo para lhe mostrar as características. A cada palavra, Marcus sentia um abismo se fechar. Não apenas entre ele e os clientes, mas também entre a empresa e sua própria consciência. Mais tarde, ele reuniu toda a equipe na sala de reuniões. Escute-me, disse ele gravemente. O que aconteceu com Westlake nunca deveria ter acontecido. E quero que cada um de vocês entenda isto. Um cliente nunca é um problema, a cor da pele nunca é um obstáculo e um funcionário nunca é inferior. A partir de hoje, quero que todas as pessoas que entrarem por estas portas se sintam acolhidas, respeitadas e ouvidas. Não importa quem sejam, não importa de onde venham. Seguiu-se um silêncio respeitoso. Então Emily falou. Obrigado, Sr. Donovan. Graças ao Senhor, entendemos que um verdadeiro líder não lidera apenas com poder, mas com coração. Marcus assentiu com a cabeça. Exatamente. E conto com todos vocês para continuarem esse trabalho. Respeito não se aprende em um manual, se vive todos os dias. Nas semanas que se seguiram, a loja mudou radicalmente. Os clientes negros e de minorias deixaram de ser monitorados. Os funcionários finalmente tinham espaço para trabalhar sem temer. A reputação da loja disparou e os clientes. Eles voltaram, contando como haviam sido recebidos calorosamente. Marcus, por sua vez, continuou a fazer visitas regulares incógnito. Ele queria sentir o pulso da loja, para ver se a dignidade estava sendo respeitada a cada momento. Cada sorriso que encontrava o lembrava de que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas sim em justiça e humanidade. E quanto a Brian Matthews? O gerente racista foi demitido imediatamente, e a notícia de sua demissão se espalhou por toda a rede.
Nunca mais um funcionário ou cliente teve que suportar seu desprezo. Certa manhã, Marcos estava parado em frente à vitrine da loja, olhando para o seu reflexo. Ele sorriu. Ele havia perdido um momento, mas redescobrira a essência do seu negócio. E pela primeira vez em muito tempo, ele soube que justiça e dignidade poderiam realmente mudar o mundo, loja por loja, coração por coração.